Muito bem, irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para vocês uma coisa que eu acho muito importante. Eu sou apenas um servo inútil de Deus, um simples ser humano com todas as minhas falhas, as minhas fraquezas e os meus defeitos. Tenho um título de pastor, que isso não quer dizer nada, não sou melhor do que ninguém por causa disso, e prego a palavra de Deus por amor à palavra, por gratidão que Deus fez na minha vida, por amar a palavra de verdade. Mas eu quero dizer o seguinte: sempre nas minhas pregações, eu quero deixar claro que o que vale é o que está escrito na Bíblia. Aquilo que eu falo é apenas a minha opinião, que inclusive com o tempo pode até mudar, porque todo servo de Deus, ele tem que ter o coração aberto e a mente aberta e humildade para receber as revelações dadas por Deus, que muitas vezes pessoas que são, como a Bíblia fala, estrangeiros, às vezes publicanos, às vezes pecadores, que são usados por Deus, né, para nos trazer uma mensagem. E nós sempre temos que analisar aquilo que ouvimos para podermos discernir e tirar aquilo que é bom, aquilo que encaixa dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, porque o que tem que valer não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas o que Deus pensa, o que Deus acha, o que está escrito na Bíblia, que esse é o pensamento de Deus, é o que está escrito na Bíblia. E, portanto, todos nós temos que ter o desejo de aprender sempre e buscar informação, irmãos. Deus não se agrada de tolo. Deus, em várias partes da Bíblia, ele chama a atenção ao servo de Deus para que ele busque conhecimento. Eu quero ler com os irmãos uma palavra também que é muito importante, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2 e no capítulo 3. Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 6, Deus diz assim: "E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou." Irmãos, veja bem, você pode dizer assim, né? Mas Deus não fala comigo, Deus não tem falado comigo. Deus só fala com gente importante, só com pastores. Eu não sou nada, sou ninguém. É um engano seu, irmãos. Porque quando Deus dá uma Bíblia para a pessoa, Deus está falando com a pessoa. É a palavra de Deus a Bíblia. Quando Deus ainda consegue te atrair mais, quebrantar seu coração e te levar até as águas para fazer uma aliança com você no batismo, que é um casamento com Deus,
Aí Deus está falando contigo. Deus vai sempre falar contigo através das pessoas, através até de animais, até através dos animais, através do tempo, através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Deus vai estar falando contigo. Deus vai estar falando contigo em sonhos. E é você que tem que entender isso. Deus já fez uma aliança com você. É você que tem que aceitar a aliança. Você que tem que assumir a aliança. Por isso que Deus fala aqui, olha, quando você for falar com alguém, quando alguém aparece na sua frente, irmão, não importa quem seja, você sentiu o desejo de falar da palavra de Deus, falar alguma coisa de Deus, ou essa pessoa te instigou, né, te conduziu a você falar, você tem que falar, senão você se torna um rebelde, porque é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para atalaia, para a coluna. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é melhor do que ninguém, não é mais importante que ninguém. Mas você é um servo de Deus. Você é um chamado por Deus. Você é um escolhido por Deus. No meio de 7 bilhões de pessoas na Terra. Para que Deus te escolheu? Só para te dar carro, casa, dinheiro? Só para isso? Não, irmão. Deus te escolheu para um projeto de ressurreição e vida eterna seu. E já que você ganhou esse prêmio gratuitamente, até sem merecer, você tem que dar isso para os outros. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Não importa a situação que você estiver. Ou você assume que é um servo de Deus, ou você não assume. Não fique em cima do muro, porque o diabo vai te levar para o lado dele. Aqui no capítulo 3, no versículo 16 em diante, Deus fala assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Essa palavra é para você, irmão. Não adianta você fugir disso, não adianta você ficar 20, 30 anos num banco de uma igreja, com uma carteirinha, achando que você foi chamado só para isso. Você não foi chamado só para isso. Você foi chamado para você usar os seus dons e talentos, a sua voz, o seu olho, aquilo que você tem, e no mínimo, se você não tiver talento nenhum igual eu, não tenho talento nenhum, não tenho dom nenhum, não sei tocar nada, não sei cantar, entendeu? Não sei pregar direito, mas Deus me deu a palavra. Deus me deu a palavra. E todo mundo quer me calar. Todos os dias, se eu for falar com alguém para o bem da pessoa, ou a palavra de Deus, todo mundo quer me criticar, quer me calar. Agora, você acha que eu vou ouvir o homem ou vou ouvir a Deus? Ou vou assumir a posição de atalaia que eu sou? De servo. Embora um servo inútil, um simples servo, mas sou um servo. O servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. E aqui no versículo 18 diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha, irmãos, a responsabilidade que você tem. Quantas pessoas que a gente encontra aí na vida, no mundo, que às vezes Deus toca no seu coração para você pregar para ela, você não prega, porque você tem um monte de preconceito,
Você, ao invés de servir a Deus, você muitas vezes serve a você mesmo, e aí você não fala nada, e daqui a pouco essa pessoa vai lá e suicida. Daqui a pouco essa pessoa vai lá e mata alguém. Daqui a pouco essa pessoa vai lá e rouba. Daqui a pouco essa pessoa vai lá e se torna um viciado em drogas. Daqui a pouco essa pessoa vai lá e trai o esposo, trai a esposa. Espanca um familiar. Por quê? Porque você deixou de avisar ao ímpio, entendeu? De avisar ao pecador. Versículo 19: mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisastes, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Entendeu, irmãos? Principalmente nesses tempos agora que estamos no final dos tempos. Estamos no final dos tempos. O que acontece no final dos tempos? A palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriará. A palavra do Senhor diz que quando Ele voltar não haverá fé na terra. E o que quer dizer isso? Você realmente vai ter dificuldade de pregar o bem, de dar um bom conselho, não importa quem, mas você não vai ser aceito, porque ninguém hoje aceita conselho mais. As pessoas não respeitam nem os pais mais, não respeita pai, mãe, não respeita mais velho. Fez 12 anos de idade, nasceu um fio de cabelo aqui, ó, já acha que é mais sabido que o pai do que a mãe, né? Não ouve mais ninguém, não tem temor, não tem respeito, não tem consideração pelo pai, pela mãe, pela família, porque acha que é dono do mundo. Então essa pessoa não vai te ouvir, não vai te ouvir. Agora, e daí? E daí? Porque ela não vai te ouvir, você não vai falar? Olha o que vai te acontecer. O nosso Deus é justo, irmãos. Deus não te chamou para você só olhar para a sua vida, não, para o seu umbigo, não. Deus te chamou para um projeto de coletividade. No reino do céu não haverá individualidade. No reino do céu não haverá egoísmo, soberba, arrogância, achismo. O reino de Deus é para você viver dentro do projeto de Deus, assim como deveria ser no reino do homem aqui. Por que tem leis? Por que todo país no mundo tem lei? Para quê? Para que aquele que quer fazer aquilo que não deve, ande conforme a lei. Tem até polícia para obrigar o cidadão a andar dentro da lei. A polícia tem até arma para matar o cidadão que excede a lei. Tem cadeia para quem sai fora da lei. Por quê? Porque as pessoas não querem andar conforme a lei. Por isso que a Bíblia diz que a lei é para o pecador. A lei não é para o justo. Por quê? Se o justo não fizer nada de errado, não precisa ter polícia, não precisa ter lei. Se ninguém roubasse, se ninguém matasse, se ninguém traísse, para quê? Não precisava de lei, irmãos. A lei é porque as pessoas, infelizmente, gostam de fazer coisas erradas, né? Infelizmente, o homem, ele carrega a maldade dentro dele. Mas, no projeto da terra, tudo bem, o projeto da terra é esse mesmo. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Mas você foi chamado para viver junto com Deus no céu. E se é céu, irmão, pelo amor de Deus, para pensar o que é céu. É um lugar sem ira, sem briga, sem raiva, sem roubo, sem maldade. Então,
nós temos que ou aceitarmos o projeto de Deus ou viver conforme a gente quer. Aí, se você vai viver conforme o seu projeto, você é um rebelde, tudo bem, vai aguentar as consequências, mas você está sendo avisado por Deus a cada Livro dia. de Lucas, capítulo 19, diz a palavra do Senhor assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Irmãos, vamos fazer uma análise disso aqui, porque esse versículo, essa parte aqui, principalmente no versículo 5 aqui, sempre que eu leio, eu sinto muita presença de Deus, me comove muito, porque eu fico imaginando você ir ao encontro de Jesus no meio de uma multidão, você lá em cima de uma árvore, praticamente invisível ali, e o Senhor olhar para você e te chamar pelo seu nome e dizer que vai na tua casa cear com você. Isso é maravilhoso, irmãos. E foi isso que aconteceu na minha vida e na sua vida. Foi isso que aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que Deus tinha se aborrecido com o ser humano, não queria mais levar adiante o projeto do ser humano, mas quando ele olhou para a terra, ele viu um homem que chamou a atenção dele, que era Noé. E por causa disso, ele mudou o projeto dele. E assim, a esperança de Deus é em nós, irmãos. Nós somos o Noé. Nós temos que construir a nossa arca para a salvação, para a nossa salvação, para a salvação da nossa família e de quem quiser entrar na arca. Nós somos chamados para isso, para sermos salvos. Não para ficarmos olhando para o mundo com um pensamento miserável, com uma ideia miserável. Somos chamados para um projeto maravilhoso. E foi isso que aconteceu com a gente. Jesus passou e nos chamou, irmãos. E aí, no versículo 8, diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Você vai ver uma referência aqui em Lucas 3,14, Êxodo, capítulo 22, versículo 1, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 6. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Você vai ver uma referência lá em Lucas capítulo 1, versículo 77, Romanos capítulo 4, versículo 11, 12 e 16, Gálatas capítulo 3, versículo 7 e Lucas capítulo 13, versículo 16.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você vai ver uma referência lá em Mateus, capítulo 18, versículo 11, Ezequiel, capítulo 34, versículo 16, Mateus, capítulo 9, versículo 13, Mateus, capítulo 15, versículo 24, Mateus, capítulo 18, versículo 12. Então, veja bem, irmãos, Jesus, ele não veio para chamar o santo. O são não precisa de remédio, quem precisa de remédio é o doente. Jesus veio para chamar o pecador para o arrependimento. Assim que você vê que Zaqueu, ele vai ao encontro de Jesus, mas ele está de longe observando. Mas Jesus, quando chama ele, a primeira coisa que ele assume são os seus defeitos, os erros que ele tinha cometido. E ele diz aqui, ele era um conhecedor da palavra, porque lá no livro de Êxodo, se você vai ler a referência lá em 2 Samuel, você vai ver que ele era um conhecedor da palavra. E ele, na mesma hora, se arrepende dos seus erros, que muita gente acha que não tem erro, que é perfeito. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram-no após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Você vai ver uma referência lá em Mateus, capítulo 25, versículo 21, Lucas, capítulo 16, versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Você vai ver uma referência em Mateus capítulo 13, versículo 12, Marcos capítulo 4, versículo 25, Lucas capítulo 8, versículo 18. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Irmãos,
Aqui é uma parábola. Jesus está fazendo uma analogia sobre o reino dele, que diz aqui, olha, o Senhor partiu para uma terra remota, né? Jesus se foi para o céu. E agora o que ele faz? Ele te deu dons e talentos. Te deu um tesouro, que é o maior tesouro que existe na terra, físico, material, que é a Bíblia. Para que você acha que ele te deu isso? A Bíblia é o alimento que salva as pessoas. A Bíblia é o alimento que conduz a pessoa à ressurreição e à vida eterna. Deus te deu essa palavra para você salvar vidas, salvar a sua vida e salvar a vida dos outros. E ele está dizendo aqui que ele deu esse talento para você multiplicar ele. Por isso que diz aqui, a qualquer que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, Lucas, capítulo 21, versículo 37, Lucas 22, 39, Mateus, capítulo 21, versículo 1, Marcos, capítulo 11, versículo 1. Aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide àquela aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Você vai ver uma referência, irmãos, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que já existia essa profecia lá. Em Mateus, capítulo 21, versículo 7. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa deles. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Você vai ver uma referência em João 12, 12. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Você vai ver uma referência em Abacuque, capítulo 2, versículo 11. Jó, capítulo 5, versículo 23. Mateus, capítulo 3, versículo 9. E quando ia chegando à cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão,
e te estreitarão de todos os lados. Irmãos, essa palavra é muito importante que Jesus está falando. Jesus, quando vê a rebeldia daquele povo, o coração duro deles, a distorção que eles faziam da palavra de Deus, apesar de conhecerem a palavra de Deus, né, a maldade que ainda havia no coração deles, daqueles religiosos, Jesus chora, porque Jesus sabia que por causa da rebeldia deles, eles iam sofrer muito, iam pagar um preço muito caro, porque Jesus já sabia o que ia acontecer com eles. E é só você ver a história da humanidade que você vai ver pelas agrúrias e os sofrimentos que esse povo passou. É só você ver. Você sem Deus, você não é nada. O seu poder é zero. Você pode ter o maior armamento que você quiser aqui na terra. Sem Deus você não é nada. Você é apenas um iludido. E Jesus deixa claro aqui, né? E te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Não deram valor à palavra de Deus, não deram valor ao chamado de Deus, não deram valor à palavra de Deus. Foram ingratos. E você vai ver uma referência aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 16, Isaías, capítulo 29, versículo 4, Mateus, capítulo 24, versículo 2, Marcos, capítulo 13, versículo 2, Lucas, capítulo 21, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Irmãos, você vai ver uma referência importantíssima aqui, lá no livro de Isaías, no capítulo 56, versículo 7, livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 11, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 6, Ageu, capítulo 1, versículo 9, Mateus, capítulo 21, versículo 13, Marcos, capítulo 11, versículo 17. Olha só, irmãos, muitas vezes, né, a gente que é pastor, a pessoa que é cristã, ela vai pregar educadamente a palavra de Deus, ou dar um bom conselho para alguém, a pessoa se revolta, e se você falar com mais autoridade, eles acham que você é do maligno. Mas olha só, Jesus, que era perfeito, que é maravilhoso, que é amor, olha o que ele faz aqui, ele entra no templo e expulsa quem comprava e vendia no templo, quem estava fazendo negócio no templo, usando o nome de Deus, falsamente, erradamente. Então, não tem esse negócio de você achar que alguém se ofendeu porque você falou, não. Você tem que falar e pronto, quer ouçam, quer não ouçam, quer gostem, quer não gostem. E todos os dias ensinavam no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas, ou seja, a igreja, e os principais do povo procuravam matá-lo. Quem queria matar Jesus não era o pecador, não, era a igreja. Essa igreja que prega a terra aí. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Então, irmãos, servir a Deus não é fácil. Deus chama a gente para uma batalha. Estamos em meio a uma guerra espiritual. Você, querendo ou não,
você achando que você está numa bolha perfeita aqui na terra, você vai ser perseguido pelo mal. Você vai ser atacado pelo mal, como diz o livro de Efésios, capítulo 6. E só tem uma maneira de você se defender, de você vencer, inclusive, por mais que você ache que você é alguma coisa, a morte vai te pegar. E você não quer morrer. A única forma de você vencer tudo isso é através do seu relacionamento sincero, com atitude, com desejo, com vontade, com Deus. É o seu relacionamento com Deus, que só pode ser feito através da Bíblia. Não adianta ficar rezando, não adianta ficar com essa conversa fiada, achando porque recebeu uma profecia, ou porque falou uma profecia, ou porque está andando certinho. Deus não chama tolo. Você é chamado para um projeto que você tem que ter conhecimento dele, porque senão você vai chegar lá no céu, você vai fazer igual Adão e Eva. Adão e Eva estavam em um lugar perfeito, no paraíso. Deus deu apenas uma ordem: do fruto dessa árvore vocês não podem comer. Eles tinham tudo, mundo perfeito. Não tiveram personalidade e foram lá comer da árvore, assim como Deus avisou para Caim. Não adiantou. Assim como Deus tem falado comigo, tem falado com você. Você tem que escolher: você vai ser rebelde à palavra de Deus, você vai continuar firmando o seu relacionamento com Deus através do seu pensamento, ou através do pensamento de Deus, ou através da palavra de Deus. É você que decide. Amém, irmãos?